obrigado. Muito obrigado. Eu peço apenas para fazer uma pequena correção na minha generosa apresentação. Infelizmente, foi omitido o meu título mais importante, o título de que eu hoje mais me orgulho, por isso faço questão de decliná-lo. Eu hoje sou o presidente do Conselho Deliberativo do glorioso Clube de Regatas do Flamengo. Meus queridos amigos e amigas, e não encontro título mais adequado para saudar a todos do que esse. O clima que nos une nesta casa dispensa a designação de títulos profissionais e nos irmana, portanto, sob o título que é o mais expressivo de todos, de amigos. Também foi muito oportuno nosso presidente, ao me apresentar, dizer da minha profunda ligação com a classe dos corretores de imóveis. Eu aceitei esse convite também porque não perderia a oportunidade de, uma vez mais, e de público, declinar que considero hoje a classe dos corretores de imóveis como absolutamente necessária e indispensável à consolidação do mercado imobiliário. Eu dizia sempre que o corretor, principalmente no mercado imobiliário, que é um mercado nervoso, mas, acima de tudo, um mercado criador de sonhos, eu sempre dizia que é o corretor que funciona como a gota de azeite que impede o atrito perigoso das placas de vidro. E também sinto-me muito orgulhoso de ter acompanhado a evolução da classe. Eu me formei em 1960, antigamente eu não dizia o ano para continuar gozando do generoso benefício da dúvida da plateia quanto à minha idade, mas isso não adianta mais. Eu fui perversamente apresentado como desembargador aposentado e todos, então, já sabem que eu, apesar das minhas resistências e dos protestos veementes, eu não consegui evitar o meu ingresso na deplorável classe de septuagenários. Então, eu hoje posso declinar conformadamente essa condição. Então, quando eu me formei em 1960, os corretores de imóveis constituíam uma classe marginalizada na sociedade. Costumava-se dizer que, para ser corretor de imóveis, só precisava ser simpático e bem-falante. E, ainda mais pejorativamente, dizia-se que, se você não dá para advogar ou exercer outra atividade, vá vender imóvel, que não precisa mais nada senão essas qualidades. Nesses 60 anos, desses quase 50 anos, a classe conquistou o seu lugar ético na sociedade brasileira. Hoje é uma profissão regulamentada, é uma profissão que exige do corretor um aprofundamento doutrinário, uma profissão que não sobreviveria se os corretores não se aprofundassem no estudo de várias disciplinas, inclusive jurídicas, e por isso eu fico muito feliz de ter acompanhado essa evolução, essa verdadeira epopeia, essa saga que os corretores de imóveis, principalmente através dos seus líderes, conseguiram conquistar. Vocês devem se orgulhar disso. Vocês são de uma classe que saiu de um descrédito social para exercer hoje uma relevantíssima função reconhecida por todos. E a minha ligação com os corretores de imóveis é muito mais profunda, porque entre as eventuais glórias profissionais que eu poderia ostentar, talvez a mais importante e que mais me emociona é ter sido agraciado com a medalha JK, que é a mais alta comenda da classe dos corretores de imóveis. Essa medalha está hoje no meu gabinete de trabalho, no meu escritório, como um atestado vivo na solidez e na perenidade do bronze da relação íntima que eu mantenho há 40 anos com a classe dos corretores de imóveis. Por isso, presidente, eu lhe agradeço o convite que me dá essa oportunidade afetiva
de reacender essas ligações tão importantes. Também, para completar, e não o faço por mera cortesia, sempre disse que os corretores de imóveis são hoje, já lhes falei, indispensáveis num momento em que o mercado atravessa desafios e esperanças, mas também turbulências em razão do seu crescimento. Convidaram-me para lhes falar sobre as garantias locatícias e, mais ainda, sobre a arbitragem como modo alternativo de resolver os conflitos locatícios. E não poderia ser mais oportuna esse convite, porque todos devem saber que, em outubro passado, a Lei do Inquilinato completou 20 anos, o que é um milagre de longevidade. As leis do inquilinato anteriores eram fugazes, algumas nem chegaram a durar um ano, e isso transmitia ao mercado uma instabilidade jurídica que afastava os investidores. Nós, nem nos mais delirantes sonhos de verão, nós que participamos da comissão que elaborou o anteprojeto da Lei do Inquilinato, nós realmente sonhávamos com uma duração da lei de 8 anos, o que já nos parecia permitir que o mercado, então turbulento, nervoso, pudesse encontrar um ponto de equilíbrio mais seguro. Pois a lei dura 20 anos, praticamente incólume. As modificações que foram feitas... Isso foi no microfone? Eu costumo dizer que os únicos microfones no Brasil que funcionam sem nenhum problema são os das igrejas evangélicas. Estes não apresentam qualquer defeito. Bom, então, a Lei do Inquilinato durou esses 20 anos e foi muito importante para o mercado porque trouxe essa estabilidade. Quando nós completamos o anteprojeto, repito, não imaginávamos que ela pudesse manter a sua filosofia. As pequenas alterações introduzidas, inclusive agora, recentemente, com a Lei 12.112, essas pequenas alterações não arranharam sequer a filosofia da lei. E isso talvez explique como o mercado da locação do imóvel urbano hoje está pacificado e consolidado. Quando se falou numa nova lei do inquilinato, em 1990, nós levantávamos 4 grandes bandeiras. Nós tínhamos a certeza de que o mercado só encontraria o seu ponto de equilíbrio se essas bandeiras pudessem ser desfraudadas. A primeira era a bandeira da mitigação do forte dirigismo estatal sobre o contrato de locação. Não havia nenhum outro mercado econômico no Brasil que sofresse tão diretamente a influência do governo, a mão invisível do Estado colocada sobre o contrato. E isso provocava uma retração do mercado, uma diminuição dos investimentos na construção de imóveis para alugar. E isso criou um perverso déficit habitacional que se imaginava, em 1990, em torno de 12 milhões de unidades. Então, a primeira ideia foi aumentar um pouco mais a autonomia da vontade, para que locadores e locatários pudessem ajustar, independente da influência direta do Estado, as melhores condições para o contrato. A segunda bandeira era exatamente a da estabilidade jurídica. Nós sabíamos que essa rotatividade das leis do inquilinato era um dos vilões do inquilinato. Não há investidor que se encoraje a investir num mercado em que a verdade de hoje não é mais a de amanhã. Então, imaginamos uma lei mais equilibrada, que melhor compusesse os interesses colidentes de locador e locatário e que, por isso mesmo, pudesse durar um pouco mais. A terceira bandeira foi a da aceleração das ações locatícias. Nós sabíamos que a demora no processamento das ações locatícias
essa também acirrava ainda mais os ânimos já explosivos de locadores e locatários. Eu costumava brincar que na Baixada Fluminense, uma região notoriamente violenta na minha cidade, alguns locadores, já desanimados porque não conseguiam executar as sentenças de despejo, preferiam executar literalmente os seus inquilinos. A lei do inquilinato criou mecanismos que, na época, revolucionaram o processo civil. Mecanismos que dotaram as ações locatícias de uma celeridade que hoje foi absorvida pelo paradigma da efetividade do processo. Então, vocês reparem que a lei trouxe essas ideias inovadoras e, com isso, repito, pôde-se viver um novo tempo no mercado locatício. Mas um dos grandes problemas do mercado, preocupação permanente dos que nele militam, é a garantia do contrato. O índice de inadimplência na locação, infelizmente, é significativo comparando com outros setores econômicos. Então, também os investidores, aqueles que se dispusessem a alugar os seus imóveis, queriam saber que há garantias eficazes na hipótese de um inadimplemento das obrigações do locatário. Então, a lei do inquilinato tratou a matéria com muita atenção, sabendo da sua importância para o desenvolvimento do mercado. E, na sua versão original de 1990, a lei ofereceu 3 modalidades de garantia. A primeira, a caução, que é uma garantia real. Era representada ou por dinheiro ou por um outro qualquer bem móvel ou imóvel. Mas a praxe do mercado era admitir a caução em dinheiro. E o grande inconveniente dessa garantia era exatamente a limitação legal a 3 meses de aluguel. A caução não poderia, em hipótese alguma, ultrapassar o valor de 3 aluguéis. E a experiência forense perversamente nos mostrou que quase sempre o débito deixado pelo locatário inadimplente era muitas vezes superior a esses 3 meses de aluguel. Portanto, essa caução em dinheiro era a mais pomposa das inutilidades, como garantia. De garantia só tinha o nome. A segunda modalidade de garantia era a fiança. E a fiança, até agora, foi talvez a rainha das garantias do mercado imobiliário. Eu não estaria exagerando ao dizer que talvez 90% das locações, até pouco tempo atrás, eram garantidas por fiança. A fiança, ao contrário da caução, é uma garantia pessoal. É uma pessoa que assegura ao credor, que é o locador, que pagará a obrigação se o devedor não o fizer. Só que, meus amigos, a fiança tem uma vantagem sobre a caução, porque enquanto a caução estava limitada a 3 vezes do aluguel, é claro que a fiança não tem qualquer limitação. Se o locatário deixar 1 ano de aluguel em débito, o fiador será compelido a quitar a dívida. Mas a fiança hoje tem inconvenientes que não recomendam a sua adoção. Em primeiro lugar, porque é muito frequente que o fiador venha a morrer, e se o fiador morre, a fiança automaticamente se extingue, porque a fiança é um contrato eminentemente pessoal, ele está ligado à vida do fiador e do afiançado. O fiador pode ter a sua insolvência civil decretada, se for pessoa jurídica, pode ter a falência decretada. O fiador pode alienar todos os seus bens, reduzindo-se à insolvência. O fiador pode mudar-se e não mais ser encontrado. Sem falar que a atual lei 12.112
que é de dezembro de 2009, criou hipóteses em que o fiador pode se exonerar da fiança. Basta que o contrato passe a vigorar por tempo indeterminado para que o fiador possa tranquilamente se exonerar, mediante uma simples carta dirigida ao locador. Ele não precisa nem justificar, ele diz: não quero mais ser fiador, já que o contrato prorrogou-se por tempo indeterminado. O locador, é verdade, não ficará desprotegido, porque a lei diz que, neste caso, ele pode intimar o locatário para, em 30 dias, oferecer nova garantia. E se o locatário não o fizer, caberá, então, aí sim, uma ação de despejo com liminar para desocupação em 15 dias. Mas, de qualquer maneira, vocês vejam que hoje são inúmeras as hipóteses jurídicas em que o fiador tem o direito potestativo de se exonerar da fiança. E aí é claro que o contrato fica desprotegido até que o locatário venha substituir a garantia. Por outro lado, meus amigos, vocês estão cansados de saber que é cada vez mais difícil encontrar um fiador. É quase uma via crucis, porque meio minuto de bom senso fará com que qualquer pessoa se recuse a ser fiador, até do próprio filho. Eu costumo, aos meus alunos da faculdade, definir o contrato de fiança como sendo o primeiro passo no rompimento de uma velha amizade. Há terríveis ameaças que pairam sobre a cabeça do fiador. Se todos aqueles que se dispõem para atender um amigo ou um parente a prestar fiança soubessem do que isso pode representar para eles, obviamente não aporiam o seu nome no contrato como fiador, a começar por uma exceção inacreditável. O fiador de contrato de locação pode ter o seu único imóvel residencial penhorado e praceado. Ele não adianta invocar a Lei 8.009, dizendo que aquele é o seu único imóvel residencial, que ele ali mora com a sua família. Isso não adianta, porque a Lei 8.009 excepciona essa hipótese especificamente para o fiador de contrato de locação. Vejam, portanto, basta esse risco para recomendar que ninguém, repito, com meio minuto de bom senso, aceite ser fiador de quem quer que seja. Então, meus amigos, a fiança também vai perdendo a sua eficácia. A terceira modalidade de garantia é o seguro locação. Quando a lei surgiu e nós incluímos nela o seguro locação como garantia, pareceu-nos a solução ideal. Porque, reparem, no seguro também não há limitação. O seguro é garantido porque quem vai pagar é uma seguradora, que é uma empresa fiscalizada pelo governo, através da SUSEP, portanto, confiável. Então, nos pareceu que o seguro talvez fosse a solução para o problema da garantia. Só que o tempo também mostrou que não era viável pelo alto custo do prêmio. A inadimplência na locação, eu já lhes falei, é elevada. E nenhuma seguradora se dispõe a assumir tamanho risco, a não ser com um prêmio compensador, pelo princípio da atuária. Então, o seguro, aos poucos, também foi sendo afastado. Por isso, surgiu uma quarta modalidade, numa lei posterior, que, percebendo a decadência dessas garantias tradicionais, imaginou uma nova. E foi aí que surgiu a cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. Meus amigos, ninguém sabe o que é isso, a começar pela maioria dos advogados. É um negócio sofisticadíssimo desse complexo mercado mobiliário, mercado financeiro. Por outro lado, cessão fiduciária. Quer dizer, então você vai transferir ao locador, mas fiduciariamente, cotas do fundo, de um fundo de investimento. Isso é extremamente difícil para conseguir regularizar essa situação. E, repito,
Eu, com toda franqueza, embora milite nessa área diariamente, eu ainda não vi, reparem bem, eu ainda não vi uma cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. Resultado, começamos a pensar em novas modalidades de garantia. Reparem que o direito vive disso. O direito vive da sua dinamicidade. O direito não pode estratificar-se, porque a função do direito é equilibrar a sociedade. E como a sociedade humana é dinâmica, como a sociedade dos seres humanos é a única da escala zoológica capaz de alterar as suas verdades, os seus valores, as suas técnicas, o direito precisa acompanhar essa modificação. Se vocês encontrassem fossilizado uma colmeia construída há 2.000 anos, vocês veriam que ela é exatamente igual a uma colmeia de hoje. Inclusive na sua organização social, com a abelha rainha, os zangões, os soldados e as operárias. Mas se vocês compararem a sociedade humana da época de Cristo com a de hoje, verão que os pontos de contato são muito tênues. Nesses 2.000 anos, mudamos a economia, mudamos a noção de Estado, mudamos a tecnologia e mudamos até a estrutura das famílias. Então, vocês vejam que esse dinamismo da sociedade humana, que é permanente, é evidente que, ora, a sociedade evolui mais lentamente, como na Idade Média, por isso mesmo chamada de a grande noite da humanidade, e, ora, de maneira vertiginosa, como agora. Nós podemos dizer, não sei se com orgulho ou lastimando, que nós somos da geração em que a mudança social se acelerou mais. Nós estejam certos, no olho do furacão, e de um furacão caribenho, porque tudo em torno de nós está mudando numa velocidade que não nos permite sequer compreender a mudança e preparar os mecanismos de adaptação e de defesa. Então, meus amigos, nós ficamos convencidos de que era preciso pensar. Mais ainda, não só pensar, em sonhar. Porque o mercado já começava a se ressentir disso. O mercado já começava novamente a retroceder em termos de investimento de imóveis para alugar, principalmente. E uma das crises era o da garantia. A lei do inquilinato permite que essa caução também seja representada por bens móveis ou imóveis. Nada impede que o locatário dê como garantia ao locador um anel de brilhantes, um automóvel, só não pode dar bem imóvel, mas qualquer bem imóvel pode ser dado em garantia. Também permite a garantia representada por imóvel. Mas, meus amigos, isso também não é eficiente, não é. Em primeiro lugar, porque se é um bem móvel, você tem que registrar o contrato no registro de títulos e documentos. Se é um bem imóvel, você tem que fazer o contrato por instrumento público e registrá-lo no Registro Geral de Imóveis. E o que é pior é que o direito brasileiro proíbe terminantemente, é uma das raras regras que não tem exceção, o direito brasileiro proíbe terminantemente que o credor, diante do inadimplemento do devedor, possa incorporar diretamente o bem dado em garantia ao seu patrimônio. Ou seja, se o locatário deixar de pagar os aluguéis, o locador não pode dizer, agora o anel de brilhante vai para o dedo da minha mulher, porque passou a ser meu. Se é garantia de imóvel, eu vou passar a morar nele, porque ele agora é meu. Não, o direito brasileiro exige que se execute o crédito, que se penhore o bem garantido e se leve à praça. E sabe quanto tempo leva isso, em média? 4, 5 anos. 4, 5 anos. Quando eu ainda era desembargador da Ativa, fez-se um seminário sobre exatamente execução hipotecária, que era a grande garantia do mercado de compra e venda de imóveis. E o chefe do jurídico do Unibanco, que naquele tempo ainda sobrevivia, nos deixou a nós, desembargadores, extremamente constrangidos. Eu diria até envergonhados, porque ele trouxe números indiscutíveis, estatísticas confiáveis, mostrando que o prazo médio
para se executar uma hipoteca no Brasil é de 5 a 6 anos. Sabe quanto leva nos Estados Unidos? Provavelmente de 15 a 20 dias. Então, vocês reparem que como é que eu vou atrair um investidor estrangeiro para construir no Brasil, seja para vender ou para alugar, dizendo a ele que a garantia tradicional é hipoteca, mas que vai levar 5 anos para ele conseguir realizar o crédito. E mais ainda, se ele tivesse a certeza que ao final dos 5 anos recebia o crédito, mas não tem não, porque milagrosamente, se ele consegue levar o imóvel à praça, quando ele pensa que vai botar a mão no dinheiro dele, vem a fazenda pública, peraí, tira a mão daí, primeiro é o meu, e aí leva o seu. E fazenda federal, estadual e municipal. Quando ele pensa que vai botar a mão no dinheiro, vê os empregados. Que negócio é esse, meu filho? Isso é o meu crédito, eu era empregado, não recebi o fundo de garantia, o 13º, esse é meu. Depois disso, e ele vai vendo minguar o bolo, né? Está minguando. Quando ele, de novo, tenta, vem uma terceira mão, que é da Previdência. Não tem Previdência, não tem CND, então vai ter que pagar. Sabe o que a prática nos revela? Não sobra nada. E aí o credor, que levou 5 anos numa verdadeira e dolorosa via crucis, percebe que botou azeitona na empada dos outros, porque a fazenda não fez nada, os empregados não se movimentaram, ficam apenas aguardando que aquele trouxa, que é o credor, execute a hipoteca. Então, vocês acham que eu, como advogado, vou aconselhar um cliente meu a fazer hipoteca como garantia do seu crédito? Por isso é que se imaginou um novo direito real no mercado imobiliário, que é a alienação fiduciária de imóvel. A alienação tem uma vantagem sobre a hipoteca, porque ela dispensa a execução hipotecária. Porque na alienação fiduciária, o imóvel que foi financiado já fica em nome fiduciariamente do credor. Então, vocês vejam que a sociedade humana está permanentemente sonhando e criando novos mecanismos. Isso é que caracteriza os mercados econômicos. Eles não se fecham no tempo. Eles estão sempre perseguindo, principalmente, garantia. A lei do inquilinato também, estranhamente, estabeleceu que só se pode optar por uma garantia. Chega a ser ilícito penal. Isso é surpreendente. Chega a ser ilícito penal exigir mais de uma garantia. Você tem que escolher. Estão aí elas todas oferecidas. Agora, escolha uma. E nem sonhe com 2. Isso é estranho, porque em todos os demais créditos nunca houve nenhuma lei que proibisse dualidade ou até 3 garantias ao mesmo tempo. Mas a lei do inquilinato, certamente para proteger o inquilino, diz que só pode ser uma modalidade de garantia. Isso também trava muito o mercado. Então, nós estamos convencidos de que essas modalidades não estão mais atendendo à necessidade do mercado modernizar-se. E foi aí que começamos a pensar em novos modelos, num novo tempo. E foi então que se descobriu que não há nada na lei do inquilinato que proíba representar a caução em garantia por títulos de crédito. Porque o título de crédito é um bem móvel, como um anel, um automóvel ou um computador. Ele representa dinheiro, é um título móvel, é um bem móvel. Então, examinamos a matéria, e não só eu, não há discrepância na doutrina atual, eu posso lhes assegurar que todos os eminentes juristas que comentaram a lei do inquilinato são concordes em que não há vedação na lei do inquilinato para se usar títulos de crédito como garantia do contrato de locação. E há autores como o desembargador Gildo dos Santos, que dignificou o Tribunal de São Paulo, que diz no seu livro Locação e Despejo, ele cita ações de sociedades anônimas, títulos da dívida pública ou privada, recebíveis, CDBs e tudo isso. Surgiu, então, mais uma vez, nessa volúpia pela novidade, que a ideia de usar também como garantia
títulos de capitalização. E um dos pioneiros nesse setor foi exatamente a empresa da qual eu tenho a honra de ser hoje uma espécie de consultor jurídico, emitir um parecer a pedido dela exatamente quanto à legalidade de se usar o título de capitalização como garantia. E concluir com a mais absoluta convicção de que, repito, a lei do inquilinato não veda isso. Então, emite-se um título de capitalização assinado, claro, pelo locatário, que funcionará como garantia. Na eventualidade dele deixar uma dívida, vamos resgatar o título até o limite do crédito do locador. E, evidentemente, que se insere no contrato de locação de maneira absolutamente clara que esse título só poderá ser resgatado com a demonstração do débito e a autorização, seja do juiz, seja do árbitro. Então, vocês reparem que essa modalidade me encantou, depois de tantos anos carregando as cicatrizes orgulhosas desse mercado tão desafiador, me encantou porque ele tem vantagens insuspeitadas pelos que não têm um conhecimento mais íntimo com a matéria. A primeira vantagem é que o locatário que cumpre as suas obrigações, o locatário que, ao deixar o imóvel, está quites com as suas obrigações, ele resgata integralmente o título que investiu com correção monetária, com juros e todos os demais consectários desses investimentos. Se ele fizesse seguro de locação e terminasse o contrato rigorosamente quites, ele não poderia ir à seguradora para pedir a devolução do que pagou de prêmio. Era um dinheiro posto fora. Enquanto que no título de capitalização, repito, ele recuperará o investimento. E mais ainda, durante todo o tempo do contrato, ele concorrerá a sorteios que podem até lhe permitir comprar o imóvel, do qual era apenas locatário. Então, essas ideias me encantaram e me levaram a começar a pensar mais no assunto e, daí, elaborar esse trabalho que sustenta a legalidade desse mecanismo. E, repito, a Brasilcap tem sido, junto com a Sul América, pioneiros nesse mercado. Ele oferece dificuldades. Eu não estou aqui para dizer que isso é uma espécie de ovo de Colombo que resolverá todos os problemas, até porque os mercados no Brasil são conservadores. Até que eles percebam que um novo modelo é melhor, leva algum tempo. Por exemplo, temos que acoplar a essa ideia do título de capitalização mecanismos de concessão de crédito, quando necessário, para que o locatário possa capitalizar aquela importância, que deve corresponder a 10 ou 12 vezes o valor do aluguel. Não é, portanto, uma garantia para baixa renda. Também é preciso deixar isso bem claro. Não é para quem vai alugar um imóvel na periferia por R$300. É uma garantia para a classe média daí para cima, que é um naco considerável no mercado. Então, isso também é um desafio. O desafio do resgate do título. Muita gente se mostra preocupada com isso, mas, dependendo do que se incluir no contrato, isso se facilita. Então, é preciso que o mercado se abra. É preciso que o mercado não se estratifique, não coloque uma venda nos seus olhos. Ao contrário, é preciso que ele discuta esses novos modelos, dando até a sua opinião. Muitos de vocês dirão, olha, eu acho isso uma loucura, acho um absurdo, não vou nem sonhar com isso. Mas é preciso estudar a hipótese. Quer dizer, é uma proposta que o mercado faz e, como toda proposta, deve ser examinada e decidida de maneira consciente, e não por ouvir dizer, como muitos fazem. Mas me convenci que o êxito desse sistema depende de um outro fator, que é a rapidez na solução das ações locatícias. Uma ação de despejo, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei em São Paulo, por falta de pagamento, pode durar mais de um ano. Tranquilamente. Basta que o locatário conteste o pedido.
Aí vem a réplica, vem a produção de provas, pode botar ano. E nesse ano, o que acontece? O título de capitalização provavelmente também vai expirar o seu prazo. E isso é mais um elemento complicador. Então, esse sistema, na minha opinião, não se coaduna com a exasperante morosidade do sistema judiciário brasileiro. E olha que quem diz isso é um desembargador aposentado. Portanto, eu sei cortar na própria carne. Embora eu não tenha sido desembargador. Eu fui apresentado generosamente como desembargador, mas eu lhes confesso que eu não fui desembargador. Eu estive desembargador por 15 anos, porque eu ascendi à magistratura pelo 5º da advocacia após 33 anos ininterruptos advogando. Então, no tribunal, eu me dizia um ser híbrido, porque eu tinha o corpo de desembargador, o que infelizmente se percebia pelo volume do abdômen, mas tinha a cabeça teimosamente sonhando como advogado. Então, eu posso, em sã consciência, dizer que a justiça brasileira, através do judiciário, é a antijustiça. Uma sentença que leva anos para ser entregue não resolve nem a vida do vencedor, quanto mais do vencido. Na maioria das vezes é uma vitória de pirro, em que o vencedor não tira da sentença os benefícios econômicos que buscava. Houve um homem do século XX, ao qual a justiça fará, a história fará justiça, chamava-se Mauro Capelletti, o grande mestre de Florença, o renovador do direito processual civil. E esse homem notável, disse uma frase que eu teria o maior orgulho se fosse de minha autoria. O Capelletti disse que as portas do judiciário estão permanentemente abertas para todas as pessoas do povo, exatamente como as do Ritz Hotel, o mais caro de Paris. O que ele quis dizer é que de nada adianta deixar as portas do judiciário abertas. As do Ritz também estão abertas, mas um de nós aqui conseguiria se hospedar no Ritz? Não chegaríamos nem no elevador, até porque a diária é de $1.200, se não me engano. Então, vocês reparem que o Capelletti quis dizer é que ninguém se perguntou, e a pergunta não devia ser como se entra pelas portas do judiciário. O que nunca nós nos preocupamos é saber como as pessoas saem pelas portas do judiciário. A pergunta é essa: como é que aquele que busca o judiciário sai pelas portas do judiciário? Será que sai com as suas respostas procuradas? Será que sai com seus conflitos pacificados? Mais importante, será que sai com a mesma crença na justiça? Não, não sai não. Vocês devem saber na própria carne que não sai. Então, meus amigos, é preciso encontrar também mecanismos que consigam compor os conflitos de interesse em tempo mais célere. E não há, na minha opinião, outro mecanismo mais adequado do que a arbitragem. Só que muita gente pensa que a arbitragem é algo novo. Foi inventado agora, diante da crise da justiça, da decadência do judiciário, da sua incapacidade de resolver os conflitos. Os brasileiros não sabem que a arbitragem antecedeu em milênios, eu não estou falando séculos, antecedeu em milênios o judiciário. Eu não vou fazer aqui um trabalho de arqueologia jurídica. Eu não vou mergulhar nas brumas do passado para não tomar o tempo de vocês, mas não resisto à tentação de lembrar que a arbitragem já foi falada na mitologia grega. Costuma-se dizer que Paris foi o árbitro entre Atena, Príamo e Afrodite para saber qual das três era mais bela a merecer a maçã de ouro que Zeus lhe entregaria. Foi através da arbitragem que se decidiu isso. Homero, na sua conhecidíssima Ilíada, falou um árbitro, aquele chamado de Istor. Istor, em grego, era o sábio.
né, que então resolvia os conflitos entre os gregos. Aristóteles, na sua Ética, dizia que o árbitro procura a equidade, enquanto que o juiz procura apenas o texto da lei. O árbitro é que consegue perceber qual a solução mais justa, e nem sempre as sentenças baseadas na lei são justas. Há uma enorme diferença entre o conteúdo legal da sentença e o conteúdo social. Há sentenças rigorosamente legais, rigorosamente alicerçadas na lei, mas que causam uma catástrofe social. Então, o Aristóteles, na ética, dizia que é através da arbitragem que se consegue uma solução equânime para os conflitos de interesse. E para encerrar, e vocês não se sentirem ameaçados por essa peregrinação no passado, eu vou citar apenas um dos meus oradores prediletos, Cícero. Certamente o maior orador romano, disparadamente. Cícero, então, na sua famosa Horácio Pro Comodeu, dizia uma coisa também muito interessante, que uma coisa é a justiça e outra coisa é a arbitragem. E aí ele dizia que no julgamento se entra para se perder tudo ou ganhar tudo. Quer dizer, o que ele quis dizer é que o julgamento, o processo, tem essa natureza dialética. Tem a verdade do autor e a verdade do réu, que quase sempre são diferentes. E só uma delas pode prevalecer, enquanto que na arbitragem é possível ao árbitro ponderar as razões de cada parte. Deixemos o passado. Chegamos ao Brasil. Vamos aportar como Cabral no Brasil. E muita gente, insisto, pensa que a arbitragem surgiu agora. Quase ninguém sabe que leis de 1827 e de 1831 tornaram obrigatória a arbitragem para as questões oriundas de locação e de seguro. Reparem, pasmem vocês, isso eram leis brasileiras, 27 e 31. A arbitragem era obrigatória. Não se podia ir ao judiciário se a discussão emanava de um contrato de locação ou de um contrato de seguro. Depois veio o Código Comercial de 1850. Aliás, mais uma vez, assombrem-se. O Código Comercial é de 1850 e continua em vigor, hein? Claro, já muito modificado, uma parte revogada, mas ele continua em vigor. Bom, pois o Código Comercial também ampliou a obrigatoriedade da arbitragem. Passou a dizer que a arbitragem era obrigatória para locação, seguro e conflitos mercantis. É bem verdade que em 1866 aboliu-se a arbitragem obrigatória. Mas não se vedou a voluntária, jamais se vedou a arbitragem voluntária, apenas excluiu-se a obrigatória. As partes podiam, então, optar entre a solução arbitral e a solução judicial. Aí veio a primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial, de 1824. E expressamente, a Constituição Imperial, em um dos seus artigos, disse que as partes poderiam submeter o seu conflito a árbitros cuja sentença não admitiria recurso, salvo disposição expressa em contrário. Isso na primeira Constituição brasileira. Todas as outras que se seguiram até 88 mantiveram esse dispositivo. E o Código Civil de 1916 também incluiu o compromisso, que era o nome que se dava à arbitragem, entre as maneiras de se extinguir as obrigações. Então, também em 1916, o nosso primeiro Código Civil, o Código Bevilacqua, entronizou a arbitragem como modo alternativo de solução de conflitos. Portanto, é uma falácia dizer
que o Estado tem o monopólio da solução dos conflitos de interesse. Isso é um equívoco enorme. O Estado não tem o monopólio, porque todas as constituições brasileiras, até a de 88, expressamente admitiam que as partes pudessem escolher o juízo arbitral para compor os seus conflitos. A de 88 é silente, porque ela privilegiou muito os chamados direitos individuais, o princípio da ampla defesa, e, por isso, omitiu-se quanto à arbitragem. Algumas vozes ensandecidas, na minha opinião, chegaram a dizer que, em razão dessa omissão, não seria mais possível a arbitragem. Ora, isso é uma bobagem, porque o fato da lei ser silente é irrelevante, ela não proíbe. Só teria se extinguido a arbitragem se a Constituição dissesse é vedado o uso da arbitragem. E ela não cometeria essa deslavada loucura. Então, o silêncio da Constituição de 88, ao contrário das anteriores, nem de longe pode ser interpretado como uma proibição da arbitragem. Mas, meus amigos, a redenção da arbitragem no Brasil. Porque a arbitragem não fazia parte da cultura do brasileiro. É engraçado perceber que o brasileiro adora criticar o judiciário, e com toda razão, diga-se de passagem. Isso é demorado, isso é uma ociosidade, os desembargadores não trabalham, são uns marajás, ganham uma fortuna. Mas, quando tem um conflito de interesse, deságua no judiciário. E se você dizia no passado, por que você não vai para a arbitragem? Eu, não, imagine, a questão tem que ser decidida por juiz. Não vai ser decidida por um árbitro, que às vezes nunca foi juiz. Então, meus amigos, a arbitragem não fazia parte da cultura brasileira. Muito presa à ideia do fórum, né, do judiciário. Por outro lado, exatamente por isso, o Código de 16, ao admitir a arbitragem, praticamente liquidou-a no nascedouro, porque ele disse que o árbitro não prolata sentença, o árbitro prolata um laudo, chamava-se laudo arbitral. E se a parte perdedora não cumpria o laudo, sabe o que tinha que fazer a vencedora? Tinha que entrar em juízo para propor uma ação que se chamava homologação de laudo arbitral. Então, você acabava tendo que ir ao judiciário. E, às vezes, essa homologação de laudo arbitral demorava mais tempo do que se você tivesse proposto desde o início a ação no judiciário. Isso liquidou o compromisso no Código de 16. A redenção veio com a Lei de Arbitragem, que é de 96, é a Lei 9.307, chamada Lei de Arbitragem. Aí, expressamente, se regulamentou esse modo alternativo de fazer justiça, que é a arbitragem. Foi recebida com muita resistência, como tudo que é novo no Brasil, com muitas críticas, principalmente contra o artigo 7º, que era o artigo que dizia que as cláusulas inseridas nos contratos, obrigando as partes a recorrer à arbitragem em caso de conflito, que essas cláusulas eram inconstitucionais, porque vedavam o acesso ao judiciário, que era uma garantia constitucional. Mais de 10 arguições de inconstitucionalidade desaguaram no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo declarasse inconstitucional, se não toda a lei de arbitragem, pelo menos o artigo 7º. Esse julgamento durou 4 anos. Quase todos os ministros pediram vista, e, meus amigos, estava empatada a decisão. 4 ministros votaram pela inconstitucionalidade e 4 pela constitucionalidade. E sabem como é que desempatou? Quando foi pela primeira vez nomeada para o Supremo uma mulher, a ministra Ellen Grace. Foi a ministra Ellen Grace que deu o voto. E ela votou pela constitucionalidade do dispositivo, porque reconheceu que é um direito do cidadão preferir submeter o seu conflito à arbitragem. Isso era um direito individual. Você não pode ser obrigado a ir ao judiciário, num judiciário que você já não está acreditando como meio mais eficaz de lhe dar a resposta procurada. Então, o Supremo colocou a pá de cal nessa discussão e, a rigor, foi a partir daí, 4 anos depois da lei, é que a arbitragem finalmente inseriu-se
nos costumes da sociedade brasileira. Para que nós possamos recorrer à arbitragem, em primeiro lugar, é preciso que o interesse conflitado seja patrimonial. Claro, você não pode submeter a arbitragem a uma questão de família. Você não pode submeter a arbitragem a uma questão que envolva o seu direito de personalidade. Você não pode submeter a arbitragem, portanto, um chamado direito personalíssimo, um direito ligado aos seus sentimentos íntimos. Tem que ser interesse patrimonial. Quer dizer, conflito que repercute exclusivamente na esfera patrimonial dos indivíduos. São, portanto, chamados direitos disponíveis. Qualquer direito patrimonial, portanto, é arbitrável, pode ser submetido à arbitragem. E a locação, meus amigos, só envolve direito patrimonial. A locação não tem nada a ver com o direito da personalidade, com o direito de família. Então, se há contrato que tipicamente pode se submeter à arbitragem, é a locação. Por isso é que em 27 e 31 se dizia que era obrigatório submeter locação à arbitragem, era muito mais fácil. Porque essas ações de despejo, ou então de revisão de aluguel, renovatória, em que se discute muitas vezes apenas o aluguel, é matéria fática, matéria de prova. Para que o judiciário para discutir se o aluguel deve ser 100 ou 200? Para que o judiciário para discutir se o inquilino que não pagou aluguel deve ser despejado? Isso são matérias que não têm grande complexidade jurídica, portanto, parecem criadas propositadamente para serem resolvidas pela arbitragem. Não há nada que impeça na lei a submissão das questões locatícias à arbitragem. Eu indico, inclusive, o campo da revisional e da renovatória, essa então nem se fala. O que se vai discutir nessas ações? O valor do aluguel. O árbitro está perfeitamente habilitado, ainda que possa até socorrer-se de um perito, para fixar esse valor. Então, o que nós sugerimos às administradoras de imóveis, às empresas do mercado? Para que isso funcione, é absolutamente necessário que se inclua no contrato o que se chama cláusula compromissória. Essa cláusula compromissória, é o nome técnico, é aquela cláusula que diz que, na eventualidade de um conflito emanado daquele contrato, as partes obrigatoriamente terão que submetê-lo à arbitragem. A jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive do STJ, está pacificada, depois do julgamento do Supremo, de que essa cláusula não é abusiva, essa cláusula é absolutamente válida e torna incompetente o judiciário para apreciar a questão. Já há várias decisões no meu tribunal do Rio de Janeiro, e certamente aqui, de juízes que indeferiram a petição inicial, extinguiram o processo sem o julgamento do mérito, porque perceberam que aquele contrato tinha cláusula compromissória. E sabe qual foi a decisão do juiz? O que eu tenho com isso, meu amigo? O que eu tenho a ver com esse problema? Está aqui, vocês escolheram, agora vem para me chatear aqui, aumentar o meu trabalho? Não, vai para lá. Vai resolver como vocês preferiram resolver. Então, já há várias decisões baseadas no princípio que está na lei da obrigatoriedade, da cogência da cláusula compromissória. Só que ela tem que ser expressa. E há dois modelos de cláusula compromissória. A chamada cláusula cheia e a cláusula vazia. A cláusula vazia se limita a dizer que, havendo um conflito, será submetida à arbitragem. Só que isso, meus amigos, é quase uma pomposa inutilidade. Porque aí começa uma discussão entre as partes, como fazer isso? A que tribunal nós vamos recorrer? Quais serão as regras que regerão essa arbitragem? Então, meu conselho, não adianta nada. A cláusula tem que ser cheia. O que é uma cláusula compromissória cheia? É que já diz tudo. Na eventualidade de um conflito, será submetida à arbitragem na Câmara tal, pelas regras procedimentais da Câmara tal. As partes recebem um regulamento da Câmara, do Tribunal Arbitral que escolheram. Esse regulamento já tem uma relação de árbitros que estão alocados àquele tribunal arbitral.
certamente juristas, desembargadores aposentados. Eu estou agora, para grande honra minha, presidindo tecnicamente uma Câmara que acabou de se criar no Rio de Janeiro, a Arbim. Então, a Câmara de Arbitragem do Mercado Imobiliário está voltada quase que exclusivamente para os conflitos no mercado imobiliário. Então, essa cláusula já diz tudo. Então, quando o locador ou o locatário assina o contrato, já sabem que, em caso de conflito, onde resolverão o problema, como resolverão o problema, e podem escolher o árbitro. Eles pegam ali, só faz parte. Por exemplo, na Arbim, eu indiquei 2 desembargadores famosíssimos no Rio de Janeiro, aposentados, o desembargador Walter D'Agostino, o desembargador Fábio. Tem experiência como desembargadores, juízes a vida inteira, e que vão agora ser árbitros. Então, a parte pode escolher o árbitro. E haverá dúvida de que um homem como esse, com 50 anos de passado, né, vai, por exemplo, se prestar a dar uma solução arbitral vendida, corrompida? Então, vocês reparem que essa cláusula compromissória tem que ser muito bem redigida. Já há modelos de vários órgãos que estão estudando a arbitragem, há várias sugestões excelentes. Quanto mais minucioso, melhor, com a indicação da Câmara, do árbitro, do modo de proceder e assim por diante. Então, eu acho que a arbitragem tem essa enorme vantagem. Não há recurso. É irrecorrível. Sabe quantos recursos o Código de Processo Civil prevê? 17. Por isso é que as ações demoram tanto. Um advogado razoavelmente preparado, basta usar os recursos que o Código lhe assegura para levar o processo para 5, 10 anos. Tem recurso de todo tipo, agravo de instrumento, agravo retido, embargo de declaração, embargo de declaração, de embargo de declaração, apelação, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário, agravo contra a decisão que indeferiu o recurso especial, e vai por aí afora. E vai por aí afora. A arbitragem não tem recurso, não adianta chorar. Você submeteu a arbitragem, tem que se conformar com a decisão que foi proferida. Isso ganha-se anos. Não são meses, não ganha-se anos só com esse dispositivo que não permite recurso. E outra grande vantagem, vocês dirão, e se a parte que perdeu não cumpre? O que adiantou? Adiantou muito. Porque a lei de arbitragem diz, então, que se a parte não cumpre, a sentença arbitral, porque não se chama mais laudo arbitral, agora é sentença arbitral. Essa sentença tem a mesmíssima força cogente da sentença judicial, mesmíssima. Não há a menor diferença entre uma sentença arbitral e uma sentença judicial no que tange a sua coercibilidade. Então, a parte que ganhou, diante da recalcitrância da perdedora de cumprir a sentença, ela vai ao judiciário para executar a sentença. Vocês dizem, bom, então teve que ir ao judiciário. Sim, ela vai ao judiciário, mas não promulgar a sentença. O juiz não pode discutir o mérito da sentença arbitral. Ele vai apenas promover a execução da sentença, assim como se executa a própria sentença judicial. Então, é a mesma coisa, o mecanismo é rigorosamente o mesmo. Não adianta agora a parte perdedora dizer, doutor juiz, não foi justo, eu fui prejudicado, não pude fazer a prova. O juiz vai dizer, meu amigo, não tem nada com isso. Quem mandou você escolher a arbitragem? Eu vou apenas executar. Por exemplo, se o laudo, a sentença é para despejar o locatário, que não pagou o aluguel, o juiz vai se limitar ao seguinte, espeça-se o mandado de despejo. Por quê? Porque o árbitro, e isso eu reconheço que foi uma falha da lei, não tem competência para executar a sentença. A execução é pelo judiciário. Mas, repito, o juiz só mandará executar a sentença. Meus amigos, como vocês devem estar percebendo, e finalmente, e eu já aprendi, meus amigos, eu já aprendi, em mais de 40 anos participando de congressos, seminários e aulas, que a regra de ouro de qualquer conferencista, principalmente à noite de sexta-feira, numa cidade repleta de apelos sensuais como São Paulo, com uma noite extremamente atrativa, eu aprendi que numa conferência de sexta-feira à noite em São Paulo, a regra de ouro do conferencista é só falar finalmente uma única vez.
porque quando ele diz finalmente, a plateia é tomada por uma sensação indizível de alívio, porque ela percebe que o seu sacrifício está chegando ao fim. E se o palestrante fala mais 2 ou 3 vezes finalmente, e fala mais 1 hora, a plateia, com toda a razão, sente-se traída em sua expectativa, rompe-se o princípio da confiança, ela fica indignada, alguns começam a consultar os seus relógios, até que um menos educado pratica o gesto que liquida o ego de qualquer conferencista. Leva o relógio ao ouvido e o sacode violentamente, na esperança que tivesse parado. Antes que vocês me mandem essa mensagem, né, eu, então, lhes garanto que o meu finalmente é definitivo. Finalmente, meus amigos, o que eu vim fazer aqui em São Paulo, nessa casa que também é minha, porque a partir da medalha JK eu realizei um velho sonho profissional, eu me tornei corretor, ainda que honorário, mas eu hoje, com grande orgulho, digo que eu sou corretor, até porque, mesmo que não houvesse a medalha JK, os sentimentos sempre falaram muito mais forte do que os papéis. Então, o que eu vim fazer nesta casa, que é a minha casa também, foi despertar-lhes a curiosidade para esse novo tempo. Espicaçar a sua curiosidade para que se debrucem sobre essas novas propostas. E não é apenas a do título de capitalização. Eu não vim aqui também para lhes expor, como corretor, só agora que de valores e não de imóveis, um produto de uma determinada empresa, embora eu me sinto muito orgulhoso de ter emitido o parecer que autorizou a Brasilcap a lançar esse título. Mas eu não estou aqui fazendo a propaganda desta empresa, eu digo que isto pode ser praticado no mercado por outras empresas, mas o que é preciso é que estudemos isso. E, felizmente, eu tenho percebido que a classe está respondendo a esse desafio. É mais um desafio que os corretores haverão de vencer. Eu vim dividir com vocês um sonho que me anima há 53 anos, o sonho de construir um mercado imobiliário forte, um mercado imobiliário que saiba compreender que é o único mercado que não trabalha apenas com tijolos. O mercado imobiliário não trabalha apenas com cimento. O mercado imobiliário, principalmente, trabalha com sonhos. É através do mercado imobiliário que o brasileiro realiza o seu mais acalentado sonho, que é o da casa própria. E, enquanto não a consegue, contenta-se com a casa alugada, para ter um teto sobre a sua cabeça. O mercado imobiliário é o caldo de cultura dos grandes sonhos brasileiros. E por isso é que eu optei, na minha carreira profissional, por militar nesse setor. Nós não podemos ver o mercado imobiliário como um meio de vida apenas. Embora, é claro, não vamos nos envergonhar de perseguir o lucro e as nossas comissões e honorários. Vivemos numa sociedade capitalista. Mas não podemos agir apenas como profissionais em busca da justa remuneração. Não esqueçamos esse lado do sonho. Não esqueçamos esse lado do valor social do direito, da razão social do direito. Vivemos, portanto, um tempo de mudança. Vivemos um tempo de novos paradigmas. Vivemos um tempo de provocação diária para que busquemos essas respostas. Eu tenho absoluta confiança que os corretores de imóveis não fugirão de mais esse desafio. E vocês que resgataram eticamente a profissão, vocês certamente corresponderão à minha esperança e, mais uma vez, serão a vanguarda desse novo tempo. Sejam todos muito felizes. Eu agradeço a paciência com que me ouviram e me coloco inteiramente à disposição para responder a alguma dúvida que ainda tenha permanecido. Muito obrigado a todos. Eu esqueci-me de dizer que, para grande alegria minha, aqui em São Paulo, a ideia já começa a florescer.
se não me engano, né, Patrícia, já há uma administradora, a Union Corp, que já se dispôs a colocar no mercado esses títulos. E é uma grande administradora, incorporadora, e isso, para mim, foi um grande alento de que não estamos pregando no deserto. É bem possível e provável que a ideia germine. Doutor Silvio, sou Jaime Jorge, corretor. E a sua palestra foi muito importante. O senhor trouxe uma novidade para nós, que na prática a gente já sabia alguma coisa, mas não avançada. Certo? Eu gostaria de saber do senhor, no caso da capitalização, o senhor falou em 10% do aluguel, né? A obrigação... Não, 10% não. Às vezes, 10 vezes o valor do aluguel. Sim. Para servir de garantia. Então, se o aluguel é R$1.000, você teria que fazer um título de pelo menos R$10.000. Que, inclusive, pode-se criar mecanismos de financiamento para que o locatário vá complementando essa capitalização no curso do contrato. O que eu queria saber é justamente isso. No caso dessa opção, qual era a garantia que o locatário ia fazer esse depósito mensalmente? Como ele seria, na prática, para que nós corretores tivéssemos essa garantia? Claro. Sabe? Uma explanação sobre essa finalidade. Essa que é a grande questão das garantias. Os títulos de capitalização são regulamentados pelo Banco Central e é evidente que ficam sob a caução da própria emissora do título. Por exemplo, a Brasilcap é o braço de capitalização do Banco do Brasil. Quer dizer, não é uma empresa que está se lançando no mercado, é literalmente o Banco do Brasil. Quer dizer, Brasilcap é a capitalização do Banco do Brasil. O título fica sob a sua gestão e é ela que vai resgatar a pedido do locador, comprovando-se o débito deixado pelo locatário. Não há o menor risco de se perder essa garantia. Sim, que é representada e assegurada pelo emissor do título, que é uma instituição financeira. Sim, mas o emissor do título é o locatário ou o locador? Não. O subscritor é o locatário. Ele subscreve o título, que é administrado pela entidade financeira. Mas no caso dele deixar de pagar... o locador vai à empresa que emitiu o título e, provando o débito, resgata. Então, a Brasilcap vai ver assim, em quanto está esse título? Esse título capitalizou e já está em R$18.340. Se o débito do locatário é 4.000 e tanto, ela resgata 4.000 e tantos para entregar ao locador. E o saldo, ela vai dizer ao locatário, quer receber tudo, recebe e acabou o título. Ou então ele pode até continuar capitalizando, só que agora só para ele. Mas dentro de um período de pagamento, ele interrompe o pagamento na capitalização. Como é que fica essa situação? Pois então, se ele interrompe o pagamento, o locador tem duas coisas a fazer. Ou ele entra no judiciário, né, o que é uma catástrofe, ou vai para a arbitragem, o que pode resolver em um mês e pouco. Certo. E ainda eu discuto a validade de se incluir no contrato uma cláusula em que o próprio locatário autoriza o locador, independente da decisão arbitral judicial, a resgatar o título. Ou seja, uma autorização do locatário perfeitamente ciente do mecanismo para que o locador resgate até o limite do seu débito. Quer dizer, há vários mecanismos que essas discussões certamente encontrarão as respostas. Obrigado. Nada. Doutor Silvio, boa noite. Meu nome é Jair Bonilha. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizá-lo pela palestra. Muito obrigado. Foi muito, diria até que completa sobre os assuntos e que, tenho certeza, somou muito conhecimento a todos nós, né? Mas, se eu me permitir, eu gostaria de fazer duas colocações. A primeira com referência à arbitragem. Como já também é do meu conhecimento, os árbitros eles podem ser escolhidos pelas partes. No caso de envolvimento no nosso segmento aqui de imóvel, escolher, por exemplo, alguma pessoa como árbitro que esteja diretamente ligada ao mercado imobiliário. Não pode uma das partes alegar que, poxa, aí vai haver uma certa conivência, então essa pessoa eu gostaria que não fosse o árbitro. E uma segunda colocação, após
proferida uma sentença ao final, né, da demanda, e ela ter que ser executada pelo judiciário. Caberia também a uma das partes os mesmos procedimentos de recurso, pedido de embargos, e aí a coisa começa a se estender lá do outro lado novamente. Olha, a fase de perguntas é excepcional, embora extremamente perigosa. Todo palestrante tem pavor dessa fase. Aliás, quando o nosso presidente disse que após a palestra haveria perguntas, eu já me senti menos confortável. Sabem por quê? Porque fazer a palestra não é tão difícil. A gente recebe o tema com antecedência. Prepara, baixa os livros, pesquisa a jurisprudência e, geralmente, a palestra é bem sucedida, a plateia aplaude. Mas, se há uma fase de debate, uma pergunta pode liquidar inteiramente aquele ar de sabedoria que o palestrante tentou transmitir à palestra. E a prova mais evidente disso é dada por um grande amigo meu, o professor Barroso, que é um dos maiores constitucionalistas vivos do Brasil, na minha opinião. Se há quem devesse estar no Supremo, era ele. Bom, então o professor Barroso, que é um fraternal amigo, me contou que, algum tempo atrás, foi convidado para fazer uma palestra numa universidade em Washington. E o tema era sobre a situação dos Yanomamis, que é uma tribo indígena do Amazonas e que estava ameaçada pela construção da Transamazônica e pelo desmatamento. E vocês sabem que os americanos têm uma psicose, que é proteger os índios dos outros, porque os dele eles massacraram rapidamente. Então, numa espécie de expiação histórica, né, moral, eles passaram a se preocupar com o índio do outro. O americano adora um cocar, né? A outra obsessão acabou porque era matar o Bin Laden. Essa eles já conseguiram, mas índio eles continuam preocupados. Então, por isso, convidaram o Barroso para falar sobre o que o governo brasileiro estava fazendo para proteger a tribo Yanomami. Aí o Barroso e Silvio, como eu sou brasileiro, vaidoso de ser brasileiro, queria mostrar aos gringos lá que aqui também se estuda, aqui também é uma cultura acadêmica. Eu passei um mês estudando a vida dos Yanomami. Se durasse mais um mês, eu ia fazer a palestra em Yanomami, porque eu já quase falava a língua deles. Sabia tudo, origem étnica, dança, e o que bebiam, o que comiam, uma loucura. Chegou lá, foi um sucesso. Plateia entusiasmada, aplaudiu, levou slides e tal. E aí que aplaude. Quando ele acabou, cheio de orgulho, né? Aí o chairman, presidente, que era você, por exemplo, falou: agora vamos às perguntas. Aí ele me contando. Aí Silvio levantou-se lá, um cara na plateia, que é o lado do palco. Disse: pô, esse cara tem a cara de índio brasileiro, mas não pode ser, né? Numa universidade de Washington. Não, pois era. Era um desses índios aculturados, ganhou uma bolsa de uma dessas fundações e foi estudar lá em Washington. E aí ele pegou o microfone, como bom brasileiro, e disse: professor Barroso, quero cumprimentá-lo pelo brilho da sua palestra. Como eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro, de mostrar aqui aos americanos que nós temos grandes cientistas políticos. Isso, 10 minutos de elogio, que é típico do brasileiro, né? 10 minutos de elogio, o Barroso indo lá no teto de orgulho, né? Aí ele disse: mas eu estou aqui, professor Barroso, porque eu não podia perder essa oportunidade. É que eu queria saber a sua opinião também sobre os graves problemas que afligem a minha nação, a nação terena. Aí o pessoal, o que está acontecendo com os terenas? Meu Deus, precisamos nos informar sobre os terenas. Aí o Barroso: Silvio, eu quase caí da cadeira. Cheguei a pensar em prender a respiração para ser acometido de um providencial infarto do miocárdio. Ou então rolar pelo chão simulando uma cólica renal. Porque eu nunca tinha ouvido falar na nação terena. Eu não sabia se eles moravam no Amazonas, no Pantanal ou no Rio Grande do Sul. Se eu nunca ouvi falar em terena, quanto mais nos seus problemas. E mais ainda, como resolvê-los. Mas se eu dissesse: olha, lamento, mas eu não conheço a nação terena, iam me expulsar, estelionatário, devolve o cachê, devolve a passagem. Ia ser uma desmoralização para mim, para o Brasil. Aí, quando eu estava desesperado, aí é que eu pigarriei, tomei um gole d'água. Aliás, olha, palestrante pigarriou e tomou a gole d'água, ele está desesperado procurando uma resposta. Olha, é um mecanismo infalível. Ele não está com sede nenhuma.
Mas ele tem que tomar água e tal, que nisso o cérebro está a mil, né? Para encontrar a resposta. Então, ele bebia um gole d'água, pigarriei, e aí eu vejo assim, meu bravo Terena. Ele disse, eu nem sabia se o tratamento para índio era esse, mas eu me lembrei dos filmes de faroeste, bravo touro sentado, né? Então ele saltou lá um bravo, meu bravo Terena. E deve ter acertado, porque disse que o Terena abriu um sorriso orgulhoso, né? Ele disse, olha, eu conheço perfeitamente os problemas que afligem a gloriosa nação terena. Conheço profundamente e ando preocupadíssimo. Mas eu quero dizer a você, meu Terena, querido, que o conferencista, quando é chamado para falar num assunto, tem que optar em 2 métodos. Se o assunto é grave, se o assunto é sério, a exigir soluções de toda a sociedade, ele vai ao fundo, como eu fiz agora com os Yanomamis. Quando o assunto é de menos importância, o palestrante fica na superfície. E eu me recuso a falar sobre os problemas do terreno em 2 minutos, que é o que cada um tem direito a perguntar. Eu me reservo para uma outra palestra sobre os terrenos. Aí a plateia aplaudiu, né? Foi aquele entusiasmo. E com isso ele ainda garantiu um outro convite. Novo cachê, nova passagem. Voltou e se mergulhou nos terenas. Também quase aprendeu terena. Então, eu quero lhe dizer que, felizmente, eu não estou vislumbrando em você nenhum cocar. Né? Para grande alívio meu, você não é terena. Embora tenha um certo ar, assim, físico, né? Bom, eu só tenho 2 dúvidas. Pois é. E são pertinentes. Olha, essas suas dúvidas me permitem complementar, porque eu fico com medo também de cansar a plateia. São 2 problemas que sempre afligiram a nós. A Câmara Arbitral não pode ou não deve ser ligada a nenhuma entidade do mercado imobiliário. Eu acho que a Câmara Arbitral não pode ser de um Secov, de um sindicato dos corretores, de um Cresce, não pode, porque não gozaria da credibilidade que é indispensável a qualquer manifestação de solução do conflito. Por isso, nós criamos agora no Rio a Arbi, que, repito, não tem nenhuma ligação com o mercado imobiliário, nenhuma. Nós não admitimos que um árbitro tenha sido advogado de uma empresa, que tenha uma administradora e assim por diante. Por outro lado, os tribunais arbitrais geralmente têm 3 membros. Cada parte indica o seu árbitro. E eles, árbitros, escolhem um presidente. Então, pelo menos o presidente não pode ser acusado pelas partes de parcialidade, porque o presidente é inteiramente alheio aos interesses das partes. Ele funciona exatamente como uma espécie de equilibrador dos árbitros. Nada impede que seja só um árbitro. Se as partes aceitarem um árbitro só, é um problema delas. Mas, normalmente, os tribunais arbitrais se compõem de 3 ou mais, mas tem que ser sempre número ímpar. Isso a lei obriga, tem que ser sempre número 3, 5, 7, para não dar empate. Então, a sua pergunta foi extremamente importante. Há câmaras arbitrais que estão ligadas a associações. No Secov do Rio há uma câmara, acima, mas eu recomendo que não se faça isso. Segundo, a segunda pergunta sua, que é se as partes não podem, em juízo, questionar. A lei de arbitragem só permite propor-se uma ação no judiciário para anular a sentença arbitral. Anular. Nos casos expressos na lei. Quais são eles? Provar que o árbitro foi vendido. Corrompeu-se. Segundo, provar que o árbitro decidiu além do que lhe foi perguntado. Provar que o árbitro tem parentesco com uma das partes ou qualquer ligação de amizade íntima. De modo que, ou então que o árbitro era analfabeto, o árbitro tem que ser alfabetizado, e decidiu fora do que lhe foi proposto. Então, repito, a única hipótese de se questionar a validade da sentença arbitral são essas hipóteses. Só se me permitir, eu digo com referência ao cumprimento da sentença. Muito bem. Se não vai caber recursos e ficar protelando. Não, repare bem, porque, na verdade, na execução das sentenças judiciais, é claro que cabe embargos, não se pode evitar, mas não tem efeito suspensivo. O juiz manda executar provisoriamente, evidente, mediante caução.
Então, são mecanismos, porque senão também não adiantava nada criar arbitragem. Quer dizer, a arbitragem foi criada com a filosofia precípua de agilizar a solução dos conflitos. Se nós começarmos a contaminar a arbitragem com esses formalismos, com essa ditadura das solenidades, a arbitragem vai perder a razão de ser. Tá bom, ok. Muito obrigado. Nada. E saúdo também os Yanomamis aí por ter ajudado. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. A respeito das garantias locatícias, meu nome é Marcelo, sou corretor de imóveis. Eu gostaria de saber, no caso da fiança, o doutor comentou da Lei 8.009, mas se já tiver gravada na matrícula, que é o único bem de família, nesse caso, como fica a situação? Não há, infelizmente, não há a menor relevância nisso. A Lei 8.009 criou 7 hipóteses em que se excepciona o princípio da impenhorabilidade do bem de família ou do único imóvel residencial do devedor. Então, são 7. Por exemplo, se é para pagar de débitos trabalhistas dos que trabalham no imóvel residencial, se é para pagar hipoteca, se é para pagar pensão alimentícia. Então, há situações que afastam o princípio da impenhorabilidade. E o último inciso 7 é exatamente isso, fiador de locação imobiliária. Então, não adianta, o fato de ser bem de família, constituído segundo a forma do Código Civil, não impede a penhora e o praceamento do imóvel. Mesmo que essa matrícula seja anterior a 91? Não tem importância, pode ser anterior ou posterior à fiança. Tá. Uma outra questão é referente à exoneração do fiador em caso de locação residencial do artigo 12 da nova Lei 12.112, ele diz sempre locação residencial se houver divórcio, separação. Isso. E nas comerciais, como é utilizado? Não, repare bem, essa situação do divórcio e tal, normalmente na comercial não se utiliza, por isso é que se fala residencial, porque pessoa jurídica não se divorcia, nem se separa. Mas você fala quando há uma substituição acionária, quer dizer, os sócios originais saem. 2 correntes jurisprudenciais. Uma entende que a pessoa jurídica persiste, independente dos seus membros, portanto, a fiança prosseguiria. A outra corrente entende que a fiança é um contrato pessoal e, na verdade, ele não presta fiança à empresa, ele presta fiança aos sócios da empresa em quem ele confia e que aí ele poderia exonerar-se. Mas aí há divergência doutrinária. Aliás, em direito, para quem não é advogado, o direito não há verdades absolutas. Quem busca verdades absolutas vai ser engenheiro, vai ser matemático. Quem vai fazer direito tem que saber que tem que conviver permanentemente com opiniões divergentes. Essa é a grandeza do direito. Alguns acham que é a fragilidade do direito. Essa é a grandeza do direito. É uma ciência que não é exata, é uma ciência humana, que respeita o direito de cada pessoa ter seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões, suas próprias filosofias. Então, o leigo não entende como é que juízes podem decidir de maneira diametralmente oposta o mesmo caso. E alguns dizem que o direito é uma casa de loucos. Olha, o meu vizinho teve um caso igualzinho, ele ganhou, eu perdi. Esse juiz foi comprado pela outra parte. É porque ele não sabe que aquele juiz tem uma filosofia, né, social, e o outro tem uma filosofia diferente. Isso é perfeito, por isso é que há também recursos, etc. Sobre esse assunto, eu vou contar um outro caso. Eu adoro como vocês vêm contar uns casos, até para diminuir a aridez da palestra, né? Dizem que uma firma multinacional inglesa instalou-se no Brasil, e o seu presidente era inglês, veio de Londres. E ele colocou, depois de algum tempo, um anúncio no jornal, assim, procura-se um advogado que seja tributarista, que tenha conhecimento do sistema da common law, que é o sistema jurídico inglês, e que só tenha um braço. Foi difícil encontrar, né? Mas depois de muito tempo apareceu um advogado que satisfez esses 3 requisitos. Era tributarista, formou-se em Oxford e só tinha um braço. Foi imediatamente contratado. Depois de algum tempo trabalhando, ele já tinha intimidade com o presidente, não resistiu à curiosidade. Presidente, eu sempre fiquei engraçado. Por que o senhor queria um advogado que só tivesse um braço? Que fosse tributarista, eu entendo, isso aqui é um cipoal legislativo de leis tributárias, o senhor tem que ter um advogado ao seu lado para orientá-lo.
que também conheça a common law, eu entendo, porque a firma é inglesa, o senhor se sente mais seguro com um advogado que conhece o direito inglês. Olha, eu nunca entendi de só ter um braço. Ah, meu filho, essa era a principal. Essa era a condição principal. Eu até não incomodava se você não conhecesse bem direito. Agora, tinha que ter um braço só. Mas por quê? Pelo seguinte, quando eu cheguei aqui, eu chamava... O primeiro problema que surgiu, logo no dia seguinte, eu chamei o advogado. Aí o advogado disse, presidente, uma corrente diz isso assim, mas há uma corrente outra que diz exatamente o oposto. E aí ele ia para a sala dele com a sensação do dever cumprido, e eu ia para casa e não dormia, porque eu via aquele Cristo crucificado diante de mim, apontando em duas direções diferentes, né? Agora não. Eu durmo como um anjo. Porque o senhor com um braço só me aponta um caminho. Pode até estar errado, mas eu prefiro errar e dormir, né? Então, claro, isso é uma brincadeira, mas que fala bem como o leigo se sente complicado diante dos advogados, que frequentemente apontam em direções diferentes. Foi o que eu acabei de dizer a você. Quer dizer, uma corrente entende que, sendo a fiança prestada à pessoa jurídica, se ela persiste, ainda que com sócios diferentes, o fiador não poderia se exonerar. A outra corrente, que é a majoritária, entende que, sendo a fiança um contrato eminentemente pessoal, a mudança dos sócios permitiria ao fiador exonerar-se. Muito obrigado. Boa noite. Bom, a pergunta que eu quero fazer é que eu vi no modelo de documento do CRES, está escrito que o Tribunal Superior de Justiça entendeu que o imóvel bem de família ele não deveria ser penhorado, ou seja, que o fiador, ele, além do imóvel que ele tem, a mesma pergunta que a dele, né? Além do imóvel que ele tem de moradia, ele teria que ter outro imóvel. Muito bem. Né? Então, não sei o que aconteceu depois. É do ministro Fux. O ministro Fux é meu irmão, tanto que nós peregrinamos pelo Brasil, fazendo palestra depois do novo Código Civil, até criamos uma logomarca, era Capanema e Fux, Direito e Processo. E foi membro da minha Câmara, da 10ª Câmara. Eu posso dizer hoje, olha só que sorte minha, eu digo, sem estar mentindo, que eu fui presidente de ministro do Supremo. Quer dizer, porque eu era presidente da 10ª Câmara Civil, da qual o Fux era membro como desembargador. Acabou hoje ministro do Supremo. E ele, desde a Câmara, levantou uma tese que hoje é muito, muito forte. Ele dizia que esse dispositivo da Lei 8.009, que permite a penhora do imóvel único residencial do fiador, é inconstitucional. Por quê? Explica Fux. Porque, primeiro, fere o princípio da isonomia. Ou seja, só o fiador de locação pode ter o seu imóvel penhorado. Já o fiador de um mútuo de dinheiro, o fiador de uma compra e venda, tem o seu imóvel residencial resguardado. Então, o Fux dizia, isso fere a isonomia. O que é a isonomia? Tratar diferente a mesma situação jurídica. Então, porque só o fiador de locação pode ter o imóvel residencial penhorado e os demais fiadores não podem. Segundo argumento, que esse dispositivo fere a garantia constitucional da moradia digna. Então, no momento em que se desalija o fiador da sua única residência, estaríamos violando essa garantia da moradia digna. Na época em que se levantou isso, era o ministro Veloso. O ministro Veloso, numa ação proposta por um fiador, que foi ao Supremo para arguir a inconstitucionalidade, porque teve o seu imóvel penhorado. Quando penhoraram o imóvel dele, ele entrou com uma ação pedindo ao Supremo que dissesse que aquilo era inconstitucional. E caiu com o ministro Veloso. E o ministro Veloso deu a liminar, sob esse argumento de que feria a garantia constitucional. Só que o ministro, pelo regimento do Supremo, quando um ministro dá uma liminar, é obrigatório que essa liminar seja levada ao plenário, que pode revogá-la ou confirmá-la, obrigatório. Sabe por quê? Porque o Supremo, às vezes, leva 10 anos para julgar uma causa. E essa liminar acabaria valendo por 10 anos com um único ministro prolator. Então, o regimento manda, obrigatoriamente, submeter a liminar ao plenário, todos os ministros. Só que, nesse ínterim, o ministro Veloso, para azar desse fiador, aposentou-se. E o processo foi redistribuído ao ministro Peluso, que, aliás, hoje é o presidente do Supremo. E o ministro Peluso votou no sentido
de que não havia nenhuma inconstitucionalidade no dispositivo. Por quê? Primeiro, não se fere o princípio da isonomia, porque isonomia significa tratar igualmente os que são iguais e desigualmente os que são desiguais. Porque se você trata igualmente iguais e desiguais, os desiguais vão ser sempre desiguais. Então, ele dizia, o fiador de locação é diferente de fiador de mútuo. Você está entendendo? São outras regras. Então, não fere o princípio da isonomia. E, finalmente, o princípio da garantia da moradia digna também não está ferido. Porque quando a Constituição diz que todos têm direito à moradia digna, quem tem que dar moradia digna é o Estado. Essa cláusula é dirigida ao Estado. É o Estado que tem que criar mecanismo de baixar, como está fazendo agora, exatamente isso, Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, esse dispositivo constitucional não é dirigido ao locador, ele é dirigido ao Estado. Então, o Supremo, por unanimidade, repito, unanimidade, revogou a liminar do ministro Veloso. Mas ainda não foi julgado o mérito. Isso já tem, sabe quanto? Uns 5 anos. Essa liminar já tem uns 5 anos e ainda não se chegou ao mérito. Nesse ínter, entra para o Supremo Fux. Vem novos ministros. Então, o ministro Toffoli, vem agora uma desembargadora trabalhista, vai acabar de tomar posse. Ou seja, o Supremo está todo modificado. Então, meu filho, eu não me surpreenderei se, ao examinar o mérito, o Supremo hoje diga que é inconstitucional. Aí você dirá, mas isso já não ficou decidido? Não, ficou decidido na liminar. Mas nada impede que uma liminar seja cassada no julgamento definitivo. De uma certa maneira, está tendo uma discussão aí. Tá, não, e eu vou dizer a você, com toda a franqueza... Acho que até no modelo do documento está falando que está tendo uma discussão sobre isso também. O STJ tem acolhido essa tese. Então, eu vou dizer a você o seguinte, pelo texto da lei, o fiador de locação pode ter o seu imóvel residencial penhorado. Agora, na construção da jurisprudência, está nitidamente se dirigindo em sentido contrário, de que não pode penhorar. Tá legal, obrigado. Então, você veja que há uma diferença entre o que diz a lei e o que entendem os tribunais. E o entendimento dos tribunais é que a gente chama de jurisprudência. E essa jurisprudência é extremamente móvel. Ela se transforma. Os tribunais decidem assim hoje e podem decidir diametralmente oposto amanhã. Tá, muito obrigado e parabéns pela palestra. Tá? Vocês sabem a importância da jurisprudência? A jurisprudência, repito, essa repetição de decisões contam a prova mais eloquente da importância da jurisprudência ocorreu há milênios, quando, pela primeira e única vez, Deus resolveu Ele mesmo legislar para os homens. Foi no Monte Sinai. Quer dizer, Deus convocou Moisés e, no alto do Sinai, lhe entregou as tábuas da lei. Diga-se de passagem, ele nunca mais repetiu essa experiência, porque viu que não deu certo. Mas, então, ele entregou as tábuas da lei e o Moisés, o que fez? Desceu a planície, reuniu o povo numa grande assembleia e começou a participar as leis, que o povo tinha que cumprir, leis feitas por Deus, diretamente. Leu a primeira lei, aplaudida com entusiasmo. Bravo, muito bem, vamos cumpri-la, aprovada. Segunda lei, mais entusiasmo ainda. Muito bem, bravo. E foi indo. Até que chegou, não desejar a mulher do próximo. Não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com... Não, essa não. Pode tirar. Essa não aprovamos. Aí o Moisés ficou na maior saia justa. Imagina eu voltar. Deus, essa lei o povo não aceitou. O mínimo que Deus vai fazer é mandar um terremoto, uma erupção vulcânica, vão morrer todos aqui de castigo, né? E aí, provando que Moisés era realmente um homem santo, ele teve uma inspiração divina. E aí ele disse, calma, pessoal, calma, peraí, calma. Vamos fazer o seguinte, vamos aprovar a lei e deixemos que a jurisprudência interprete. E interpretou. Hoje nós sabemos que a lei se interpreta assim, não desejar a mulher do próximo quando o próximo está próximo, porque isso é que gera conflitos. A lei usa impedir os conflitos. Se o próximo está longe, pode desejar a vontade da sua mulher. Então, é o que eu disse lá ao nosso colega. A jurisprudência está mudando. Está mudando no sentido de não mais permitir a penhora no único imóvel residencial do fiador. Ok?